Estamos entrando na sua casa mais uma vez com o Interview Vida por Vidas com o quadro Conversa Franca. E é uma conversa franca hoje mesmo, hein? Amém, que Deus nos abençoe para abençoar a sua vida, apesar do tema ser tão assim. Você sabia que... Deixa você falar o tema primeiro, que depois eu falo. Vamos lá. Bom, o tema de hoje é extremamente importante. Como escolher os nossos representantes na política? Pode ter certeza que às vezes você tá daí e fala assim, ah não, esse tema é chato, né? Vai, desliga, mas não faz isso não. Preste atenção, sabe por quê? Porque o Senhor também nos usa para isso. E é nossa responsabilidade escolher esses governantes. Olha, Séries, e é incrível que não há nenhuma restrição, nem mesmo na Bíblia, que é um livro universal, é o Manual do Construtor, não há restrições em homens estarem servindo a Deus e servindo também na política. Pelo contrário, vários homens serviram a Deus e tiveram influência grande política na Bíblia. Sim, porque nós precisamos de homens que nos lideram, que têm autoridade sobre nós. E olha um versículo que eu separei para a gente ver o tanto que é importante esse tema. Peter, Provérbios 29, versículo 4, fala assim: quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Eu creio que esse é um tema, um versículo que a gente pode ver a necessidade que a gente tem de realmente levantar líderes que temam a Deus, pessoas que têm caráter, que você conhece de fato e de verdade, e não se deixem ser comprados. Não negociar os seus valores e nem o seu voto, né, Sérgio? É muito rápido, né? Você negociar o seu voto é algo muito rápido, mas que traz consequências durante 2 ou durante 4 anos terríveis sobre a nossa vida. Bom, esses escândalos todos que surgiram na nossa economia, corrupção, líderes presos, e essa confusão toda atrasou o país muitos anos. Então, 4 anos pode refletir muito à frente, pode prejudicar o nosso passado, roubar o nosso presente e atrasar muito o nosso futuro. O nosso país hoje, uma coisa que tem me impactado muito é a desigualdade. A desigualdade social que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, e isso vem de um governo mau, de um governo corrupto. E muitas vezes nós temos aquela tendência de pensar assim, ah, tá ruim mesmo, então eu não posso fazer nada. Mas eu creio que a todo tempo é tempo de mudar, é tempo da gente mudar os nossos valores, correr atrás e entender que a palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Boa ou ruim, é constituída por Deus. É constituída por Deus. Nós vivemos num país de democracia. Então, cabe a nós escolher os líderes que nós colocamos lá. Então, se nós colocamos ali homens que têm caráter, né, com integridade, essas pessoas vão estar ali totalmente assim, munidas com a autoridade que Deus deu. Ao mesmo tempo que se nós colocarmos no governo homens com caráter, ou seja, de mau caráter mesmo, eles também vão estar munidos com a autoridade que vem de Deus. E a consequência dessa autoridade de homens que não temem a Deus sobre nós é o que nós acabamos de ler aqui. A nação acaba na desgraça. E quando uma pessoa governa sem a mão de Deus, o povo sofre, o povo geme. Isso é bíblico, né? É bíblico. Então nós vemos exemplo de vários homens que foram usados por Deus na Bíblia. José de Arimateia foi um homem usado para comprar o corpo de Jesus, era político. José do Egito era político. Acabou salvando a sua geração da fome. Deus proveu tudo isso. Apesar de todas as injustiças que ele sofreu, ele não cometeu injustiças. Nós vemos a vida de Moisés, que foi criado dentro dos palácios e depois se abdicou de tudo para libertar o povo, os hebreus. E nós vemos mais, Sadraque, Mesaque, Abednego, e tem muitos homens que serviram com integridade, como Daniel, por exemplo, que foi íntegro a todo o tempo. E homens assim, que eles eram homens cheios de sabedoria, de inteligência, de criatividade, porque é muita falta de sabedoria nossa
Eu acho a gente colocar no governo pessoas que não têm conhecimento daquilo que elas vão ter que lidar. O governante, a gente para pensar aí, né? O próprio Moisés, ele foi criado na cultura egípcia, era um homem muito inteligente, um homem sábio. Quando nós pegamos lá Daniel também, a palavra de Deus fala que Daniel era um jovem também que foi criado com ensinamentos assim, muitos, como é que eu posso usar a palavra, Peter? Ensinamentos mesmo fortes, que tornaram dele assim um grande homem a ponto de o governo, que nem era o governo do próprio país de Daniel, pegá-lo para que ele assumisse um cargo em outro país. Ou seja, tem que ser muito bem preparado. Exatamente. Nós precisamos de um representante muito bem preparado, de representantes também. Exatamente, eu acho que essa é a palavra. Bem preparados. Tem que ser preparados, com caráter, integridade, mas também tem que ser pessoas preparadas, eu creio. Com certeza. Olha, eu não sou uma pessoa que acredito assim que só aquela pessoa ou aquela pessoa daquela religião deve governar, não. Eu não penso assim, não. Eu acredito que toda pessoa que tem temor de Deus e que seja honesto e que não negocie os seus valores, sim, e que tenha preparação, né, para entrar na política, para estar lá, que já convive, é muito bem-vindo. E nós precisamos de fazer uma renovação no nosso país, porque nós vimos que muitas gerações passadas de políticos, não são todas, não estou generalizando em nada aqui, porque toda unanimidade é burra, não é isso, mas a gente vê que nós precisamos de renovação da nossa política. Precisamos muito dessa renovação e o povo de Deus tem orado por isso. Mas antes da palavrinha orar, nós precisamos o quê? Vigiar. Então cabe a nós correr atrás. Às vezes, igual eu estava falando aqui no início do programa, as pessoas falam assim, mas isso aí é um assunto que não me interessa. Interessa sim, nós precisamos mudar os nossos valores e saber que quando nós vivemos num país de democracia, a responsabilidade é de todo aquele que tem um título eleitoral na mão. Com certeza, mesmo porque o voto influencia na conta de luz, na conta de água, na conta de telefone, nos impostos, vida, né? em todos os impostos que são cobrados. E diga-se de passagem, os impostos no Brasil são muito altos, a carga tributária é muito alta. E com a desigualdade e o desemprego, igual estavam divulgando aí, que mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados e na rua. Isso é muito triste. Eu acredito, Séries, com toda sinceridade, que existem muito mais, o número é muito maior de desempregados no país. Voltando àquilo que você havia me perguntado a respeito de levantar um líder com uma religião específica, eu também creio igual você, porque eu creio que a pessoa deve temer a Deus, até porque religião não forja o caráter de ninguém. Não, em absoluto. Pelo contrário, infelizmente nós temos visto muitas pessoas que se dizem religiosas usando a religião para assumir posição política simplesmente para enriquecer, para pegar glória, fama. Então, é o que eu falo que é muito ligado com liderança. Por exemplo, passando totalmente de política para religião, se assim podemos falar. Quando você frequenta uma igreja, você tem que procurar conhecer a sua liderança. Você tem que procurar conhecer quem coloca a mão na sua cabeça. Você tem que procurar conhecer quem são as pessoas que você segue. É igual certa vez eu ouvi falar assim, olha, se você é liderado por um casal que não tem um relacionamento bom, vigia. E realmente isso é muito sério, porque... Que reflete no próprio casamento, no relacionamento da até nossa porque vida. Aquela pessoa está ali, ela tem uma autoridade sobre a sua vida. Isso é bíblico, não adianta a gente querer fugir disso. Então, toda autoridade que está instituída sobre a sua vida, você vai colher os frutos daquilo que ela faz. Por exemplo, pai e filho. A palavra de Deus fala que a iniquidade dos pais cai sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Do contrário, aqueles filhos que têm pais íntegros, pais que verdadeiramente temem ao Senhor, essa bênção vai se estender até a 1000ª geração. Então, eu creio também, Peter, que nós não podemos escolher pessoas de acordo com a religião. Às vezes uma pessoa pratica a mesma religião que você, mas ela não tem caráter. Não tem testemunho. Não tem testemunho. Há um tempo atrás, porque hoje, como nós temos várias denominações... É triste, né? Ela usa a palavra de Deus para
Não, em benefício próprio, né? Elas usam aquele que abriu mão de toda a riqueza, de toda a grandeza, de toda soberba, de todo orgulho, para adquirir todas essas coisas. Ela está falando de Jesus, viu, gente? Claro, Jesus, ele abriu mão de tudo, ele tinha tudo para ocupar um melhor lugar, né? O melhor, mas ele abriu mão disso tudo para mostrar o quê? Que o reino de Deus é um reino sem desigualdade. Então, aqui nesse mundo, nós estamos vivendo uma desigualdade terrível e não é isso que Deus quer para a nossa vida. E para amenizar isso, porque acabar de uma vez não vai acabar. Né? Eles falam que até é utopia a gente achar que vai acabar com a corrupção no Brasil. Mas para trazer os investidores novamente, o capital estrangeiro, investir e gerar empregos e tal, o país voltar à credibilidade, nós precisamos pesquisar muito sobre a vida daqueles que estão se elegendo, olhar o plano de governo, olhar a experiência que eles têm, ver o passado, a integridade, a ficha deles, a ficha limpa, para escolher, porque não adianta pegar políticos e apostar e investir em voto em gente que não teve compromisso com o Brasil até agora e não vai ter, né, Sérgio? Tem pessoas que esperam uma vaga de emprego. Tudo bem, eu sei que é difícil, sabe? Ah, você não sabe o que é. Eu sei, mas eu creio com todo o meu coração que nós podemos ir além disso. Porque quando nós vamos além, nós podemos esperar além. Como você diz mesmo, você diz que é utopia e eu creio nisso, mas eu acho que nós estamos num tempo de mudar, né, Peter? Nós precisamos mudar. Chega, né? O povo não aguenta mais, né? E isso tem que começar da gente. Porque a corrupção, ela não está só lá em cima. O brasileiro, infelizmente, é um povo corrupto. Ele é corrupto na fila de banco, ele é corrupto no sinal de trânsito, ele é corrupto muitas vezes se ele acha uma coisa que não é dele. Essa corrupção, ela está impregnada na nossa nação, infelizmente. E precisamos mudar esse cenário, mudar isso tudo. Porque, veja bem, se nós escolhermos representantes que estão interessados não em um cargo, em poder, mas interessados a tomar posse de leis, aprovar leis que vão beneficiar coletivamente, nós temos que acabar com o individualismo no Brasil. Essas causas próprias, entendeu? Eu faço uma greve e só uma linha da sociedade se une em prol, só uma categoria. Nós temos que, eu não estou querendo aqui criar anarquia no Brasil, mas eu quero que o povo pense coletivamente, não pense só em você, na sua família, mas pense no próximo. Uma só causa. Uma só causa. Uma só causa. Por exemplo, a última greve que nós tivemos, o que eles queriam era tão único que gerou tantas outras coisas terríveis. Não éramos só uma causa. Não era uma causa específica, você tá me entendendo? Mas era algo assim solto que trouxe assim... Gente, essa última greve que nós tivemos foi muito prejuízo, Peter. Sérgio, é muito triste pensar que o Brasil ele é extremamente rico em espaço territorial. Ele é rico em todos a Transamazônica hoje é o pulmão do mundo. O país é lindo, o país tem recursos e riqueza minerais assim infindáveis. O país é muito rico, mas assim as verbas não chegam nos hospitais, as pessoas morrem na fila dos hospitais, o serviço público, as escolas, tudo está à deriva, Sérgio, está à deriva. As escolas, as crianças, a merenda escolar, pessoas roubando a merenda escolar. Eu acho isso um absurdo. Pessoas que tiveram a confiança do povo estão matando outras pessoas com a caneta na mão. Não é matando com uma faca, com um revólver, mas matando com a caneta na mão. E o triste disso tudo é quanto mais a corrupção aumenta, mais gera desemprego e é um efeito dominó. E mais está gerando no país o quê? Violência. A violência é uma coisa terrível no país. Nós precisamos mudar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Orar e saber escolher os nossos representantes. Isso. O nosso programa está terminando e eu só queria falar o último versículo aqui, Peter, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu peço mesmo que o Senhor nos abençoe e nos levante para fazermos diferença na política e em qualquer outro lugar.
E terminando e unindo a esse versículo, eu quero dizer a vocês, Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O interview termina aqui com o quadro Conversa Franca. Reflita aí, não negocie seus valores. Peça a Deus sabedoria e escolha o seu representante, que ele possa fazer diferença, ok? Que ele possa ser uma pessoa que teme a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quem teme a Deus não faz coisas erradas e não se corrompe. O programa vai ficando por aqui. Pense nisso, reflita sobre isso. Tchau, tchau.